Ai! Ai! Oh! Oh! Ai! 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 Oh! Ai! Oh! Ai! Ai! Crianças, assim como esse homem carregava esse peso, esse fardo, assim era você, criança, antes de receber Jesus como Salvador. Quando você disse assim: Senhor, eu quero te receber como meu Salvador, você foi liberto das forças do mal, você foi liberto das forças do pecado, e Deus te libertou e tirou todo o fardo, tudo aquilo que lhe aprisionava, tudo aquilo que lhe deixava distante de Deus. Mas, crianças, você sabe o que existe entre você e o próximo pecado? Deus te escolheu para ser santo, para obedecer a Ele, para ser um filho obediente, para ser um bom aluno na escola. Deus te escolheu e te ensinou para que você leia a Bíblia, para que você ore, para que você busque Ele na sua casa. Mas sabe, crianças, o inimigo sempre vai tentar você tirar a graça de Deus. O inimigo sempre vai fazer coisas para te afastar do caminho do Senhor. Ele vai te tentar. Ele vai fazer com que você escute músicas do mundo, com que você assista a filmes que não falam sobre as coisas de Deus, filmes que mostram cenas de sexo, filmes que onde as pessoas falam palavrões. Ele vai querer tentar você para que você fale palavrão no Facebook, para que você fale palavrão com seus amigos na escola, para que você fale palavrão em casa. Ele vai querer te levar para você fazer coisas que não agradam o coração de Deus. Ele vai querer te afastar de Deus. No livro de Lucas, capítulo 11, versículo 24 a 26, diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí, e chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 demônios, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado é pior do que o primeiro.
Quando o inimigo, você dá brecha ao inimigo, quando você deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de obedecer aos seus pais, o inimigo vai querer levar você a falar palavrões, a adorar cantores do mundo, a ter raiva, a ser inimigo de todo mundo, a criar confusão na escola, a querer brigar com aquele que te provoca, a ser desobediente em casa, na escola, a dizer palavrões, a idolatrar, a mentir, a fazer coisas que não agradam a Deus, assistir filmes de sexo, querer saber só assistir malhação, só namoro, só novela. Ele vai te dar o desejo de você gostar dessas coisas. Ele vai dizer para você que Deus não liga para isso, que não importa fazer isso, que tudo isso é normal, que isso é bom. Mas a palavra de Deus, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, diz assim: mas os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você, criança, confessa o seu pecado, você passa uma fita na boca do inimigo e ele não tem mais o que te acusar. Ele não tem mais liberdade de entrar na sua vida. Quando você confessa os seus pecados e deixa, você se torna mais parecido com Deus. E você então tem a sua amizade, a sua aliança restaurada com o Senhor. E o Senhor te dá novas vestes, vestes brancas, porque você está separado de todo mal. E o inimigo não tem poder mais sobre a sua vida. Jesus está te chamando hoje para você renovar essa aliança com Ele. Você dizer não ao pecado. Você dizer assim: Senhor Jesus, me perdoa. Me perdoa porque eu menti. Me perdoa porque eu não vivi do meu jeito. Eu não quero ouvir o que meus pais falam para mim. Eu não quero obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Deus quer uma nova vida para você. E Ele te dá autoridade sobre demônios. Ele te dá autoridade sobre o pecado. Ele te diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o inimigo de Deus, ele está ao nosso redor, fugindo como um leão, tentando nos tirar da presença de Deus. Mas Deus te deu autoridade. Ele te